Olá, minhas divas, meus divos, tudo bem? Espero que sim. Deus abençoe vocês com muita saúde e paz. Ok. Gente, eu assisti o vídeo hoje da Roseli Michelini. É sobre isso que eu vou falar. Ela já estava falando sobre a Raquel. O vídeo que assistiu da Raquel, onde Raquel dizia que a Kiara tinha chegado, né? Eu assisti também o vídeo da Raquel, que a Kiara voltou. Aí a Roseli disse, onde ela estava não era clínica, mas não era não. A Raquel está sempre informando. Ela não podia dar detalhes, mas a gente percebe claro e sabe que não é que era um local, ela estava detida. Era um local muito que não é bom para ninguém, né? Ver uma filha jovem, já no local desse, por causa de, né? Aquelas porcarias que se envolvem. Ele não, né? Aí a Roseli dizendo que a Raquel já conversou muito com ela e ela foi dizer que quando estava um dia muito agoniada, aperreada, quando o filho dela estava internado e ia sair lá da clínica, ela ficava muito ansiosa, que ela onde ligou para a psicóloga lá. A psicóloga disse, olha, você não fala nada desse assunto. Aí ela disse que a Raquel estava, assim, não estava certa em falar, porque a primeira coisa, não se fala nesse assunto. Eu quero dizer o seguinte, inclusive eu fiquei sabendo hoje que eu pensava que era só o rapaz, filho da Roseli, que teve esse problema. Mas ela disse que os 3 filhos, todos os filhos, né? Ela tem mais de 3. Ela disse assim, os 3 tiveram esse problema. E ela disse, não tem cura. Ela não é a primeira vez que diz que não tem cura. E falou o seguinte, que Deus, alguns casos ele consegue, outros não. É aí aonde eu fiquei assim, triste, porque já fui assim, de pouca fé, e de não é nem pouca fé também, é não conhecer, ou tentar conhecer, a gente tenta, sabe? Tem que se interessar por isso, por Deus, pelo poder de Deus. Ela limita o poder, ela diz, em alguns casos ele não consegue. Mas não acontece, a gente não sabe por quê. Eu também, quando fiz minhas preces com a maior fé do mundo,
pedindo a cura da minha mãe, que ela estava praticamente desenganada, eu estava certa que ia ser ouvida com um sim de Deus. Mas aí realmente vamos para o caso de dependência, né? Que é algo difícil, difícil, difícil. Mas você tem que dar o primeiro passo. Que Deus dá o chão. Não é fácil, não. Não é fácil de jeito nenhum. Como não é fácil um monte de coisas, enfermidades, aonde os médicos chegam para a família e dizem, pode cuidar o cachorro. Nós, a medicina, o que a medicina tinha que fazer, já fez. Aí uns dizem, pode se preparar, se é questão de horas. Se quiser se despedir, vá ali olhar na UTI. E outros, assim, que tem vários que são cristãos, né? São um milagre de Deus. A medicina mesmo chegou aqui. Pois muitos desses casos, Deus chegou e fez o milagre. Ela se acha muito entendida nesse assunto de dependências, de depressão, porque ela toma remédio. Eu tenho depressão e tomo remédio, mas é há 40 anos, certo? E não me atrevo a chegar aqui dando aula para ninguém. Fala assim, tudo, e conselho a gente dá, mas quando se trata de falar do poder de Deus, pela madrugada, gente, Deus tem poder infinito. A gente não pode nem imaginar do que Ele é capaz. E a especialidade dele é milagres, é o improvável. A especialidade de Deus, certo? Santo Agostinho, a mãe dele, Santa Mônica, rezou pela conversão dele, 40 anos. Agora, também tem que perseverar. Tem que perseverar. Aí diz assim, se curasse fulano tinha, né? O que tinha feito nesse caso. Mas não é a gente, não é Deus que tem que se amoldar à vontade da gente. É a gente que tem que se amoldar e procurar entender que tem certas coisas que não conseguimos, porque somos humanos. Quando chega a um certo ponto que é só Deus, é o sobrenatural que vai agir. É o sobrenatural. Às vezes Deus usa um médico para fazer aquelas mãos fazer o milagre ali, na hora da cirurgia, na hora de uma coisa, de uma hemorragia que perdeu todo o sangue. E às vezes ele mesmo assim, ele faz o milagre de a pessoa estar lá já desenganada e quando chega o bichinho lá o aparelho do coração vai e muda tudo e começa a acelerar mais. Mas tem casos e mais casos que se a gente fosse falar dos milagres de Deus, tanto daquele tempo da mulher com hemorragia, do cego, do leproso, de Marta engravidar com
sei quantos anos. Isso ali foi naquele tempo, mas hoje ele faz os mesmos ou mais ainda. Mais ainda, porque é mais gente nesse mundo de Deus do que naquela época, né? O mundo, ele é o mesmo, ele continua fazendo milagres. Olha, a pessoa limitar o poder de Deus, eu fico assim, triste porque você... Eu sei que assim, não é com má intenção, não, mas fere o coração de Jesus. Porque temos que entender isso, gente. E nem tudo também que a gente pede é ouvido. Também às vezes a gente não sabe pedir, a gente não tem perseverança na oração. Oração, precisa entender bem. Oração. Tem que orar e agir. Dá o passo. Dê um passo no sentido, na direção de Deus. Que Ele dá 10 passos na sua direção. Dê pelo menos um passo. Mas tem que perseverar. Tem que perseverar. E a luta desses casos aí, eles são mais melindrosos porque uma família com um caso desse, a família toda já vive esgotada, sim. Há momentos realmente da gente perder a fé. Porque eu tenho exemplos. Penso que eu não tenho, não. Tenho exemplo na família, com caso de alcoolismo, e eu vivo orando, pedindo a graça de Deus, a graça do Divino Espírito Santo de Deus, e creio na libertação dessa pessoa, que eu amo tanto, pessoa da família. Mas todo dia você tem que se ajoelhar, perseverar, não desistir, não desanimar. Tem dia que a gente nós somos desanimados, não vai. Eu acho que não. Deus não está me ouvindo, mas tá. Tem que perseverar. Quantos padres ali da Canção Nova, o testemunho deles, gente. Uns que já faleceu, que é o padre Léo, né? Ele faleceu com, acredito, uns 60 e poucos anos. Mas ele era muito ativo, mas teve um câncer, né? Mas a história dele, ele foi bebarrão, usou droga, tudo. E um dia deixou, pela graça de Deus. Atualmente, o padre Adriano Zantonati, da Canção Nova também, que esteve aqui no Juazeiro até esse fim de semana, e eu já sabia do testemunho dele, que ele disse que começou aos 12 ou 14 anos, parece que 12, a usar droga. Ele nasceu no Paraná. E com 16 para 17, ele já estava no crack, já tinha... Todo dia chegava em casa, a mãe estava de joelho pedindo por ele, a Deus. Aí ele disse que o Divino Espírito Santo de Deus, ele teve encontro com o Espírito Santo de Deus, ele entrou um dia na igreja até
até a cabeça ainda zonza certo? Porque ele não tinha parado. Ele entrou. Lá ele teve um encontro. Ele diz, né? Diz que ali, a partir daquele momento, ele sentiu o Espírito Santo de Deus e não teve mais nada nesse mundo que fizesse ele querer mais nem. Ele só queria, é tanto que ele disse que ainda começou a ir para a igreja, ainda assim, falando assim, meia gíria, sem saber como acompanhar as missas, sabe? Mas ele disse que tinha algo mais forte do que ele, que queria ele ali e não queria mais saber de jeito nenhum. Porque é o seguinte, o que a gente faz aqui, a gente faz mudanças, certo? A gente muda. Realmente, tem casos e mais casos, que a pessoa deixa e volta, a pessoa deixa de beber e volta. Tem um caso aqui de um alcoólatra na minha rua que eu sinto tanta tristeza, porque a família botou fora de casa, ele vive só. Recebe um prato de comida. Tem fim de semana onde ele está assim, sem estar tomando uma manhã ou uma tarde. O filho dele vem com uma criança, o neto dele, para ver ele. Mas, ai, como dói. Ele não é ainda velho, não, mas envelhecido tá, né? Com bebida aí. E eu estava dizendo, tem casos que se deixa e volta realmente. É porque eu sou a mudança. Mas quando Deus age, Ele transforma. A verdadeira mudança de Deus é por não volta mais, porque Ele transforma. Transforma, sabe? Então, minha gente, essa parte me fez vir falar. Eu até não queria mais nem falar em assunto. Eu já fiz algum vídeo da Roseli, mas os exemplos, ela pode até ser desacreditada por tantos casos na família, né? Tantos casos. E ela fica temendo, ela fica, né? Temendo não, ela fala com certeza que Deus não cura. Isso não tem cura. Isso não tem cura e Deus tem alguns que não cura. Deus não curaria só uns e outros não. A gente não sabe, mas poder dele poder ele tem de curar, ele tem. Aí ela tem são muitos casos para uma mesma família, que um só já acaba com a família, assim, né? Deixa a gente realmente, sabe? Mas é o tipo da coisa. É o tipo da coisa que quando a gente está passando pelo sofrimento, a gente quer também, e pedindo muito a Deus, a gente quer que aconteça logo o resultado, a resposta,
a graça chegue. Mas não é assim. Não é. Certo? Então, minha gente, era isso. Porque eu, quando assisti, eu vi que eu não poderia ficar calada. Porque eu tinha que expressar a minha opinião e a verdade. Verdade. Que Deus tem alguns casos que Ele não tem condição de curar. Na frasinha, ela bota, com o jeito que ela diz, assim, mais ou menos assim, ela coloca limites no poder de Deus, né? O poder de Deus não tem limites. Os mais difíceis são os que Ele fica só para Ele mesmo. Para o humano, nós aí da Terra não conseguimos, não. Gente, por enquanto é só. Você dê o like, comente, compartilhe e uma abençoada noite para vocês, tá? Na presença de Deus e o Espírito Santo e Nossa Senhora. Deus abençoe a todos. Um beijo e a qualquer momento eu posso voltar. Bye!